Pessoal, aí uns dias atrás eu mandei uma aula sobre esportes, sobre práticas corporais de aventura. Vocês fizeram, me responderam, mas ficou faltando a gente entrar em alguns detalhes porque a maior parte do que eu mandei era texto, tá bom? E aí agora a gente vai dar uma ilustrada em tudo que foi escrito e falado para vocês, tá bom? Então, uma pequena introdução sobre as práticas corporais de aventura. O que a gente espera com essa aula é que a gente possa conhecer e compreender o que são essas práticas, onde elas são realizadas, né? E a relação social entre essas práticas de aventura com o meio ambiente, tá bom? O que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em prática corporal de aventura? O que você entende, Duda, como prática corporal de aventura? Práticas realizadas na natureza. Boa. É uma boa linha de pensamento. E aí você já meio que respondeu a segunda aqui. Quais locais que podem ser praticadas essas atividades de aventura? Você disse na natureza. Não é só isso. Não é só na natureza. Mas já meio que respondeu a segunda também. E aí, será que a gente já praticou alguma delas? Será, Tiagão, que você já participou de alguma prática corporal de aventura? Acho que não. Eu acho que vocês, se não todos, quase todos, já praticaram, já participaram, por uma questão cultural da nossa região, mas no decorrer da aula vocês vão vendo aí e vão identificando, tá bom? Ó, bonitinho, tá ilustrado e tudo. Aqui eu trago a definição. As práticas corporais de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos. Então, ó, nesse salto de bungee jump aí, esse primeiro GIF, envolve um alto risco. Se essa corda quebrar, tchau e benção, né? São atividades que envolvem altos riscos físicos. E esses riscos eles podem estar relacionados à velocidade, à altura ou outros elementos. Tá? Então aqui a gente tem um skate, que é uma descida de ladeira. Então rola um perigo por causa da velocidade. E aqui eu tenho uma menina contemplando a natureza, depois de uma bela caminhada em uma trilha. Então a gente já começa a chegar numa possibilidade nossa. Quem de nós nunca fez uma trilha para chegar num sangradouro de um açude e chegou lá, apreciou o lugar, tomou banho e depois pegou a mesma trilha voltando? Essa trilha, para chegar nesse lugar, já é considerada uma prática corporal de aventura, porque ela já envolve alguns riscos. Se esse açude for longe e eu não tiver o conhecimento, não tiver acompanhado ou tiver acompanhado de alguém que tem esse conhecimento, pode envolver o risco de alguma coisa, risco de eu me perder, risco de eu me machucar, risco de ser picado por uma cobra, enfim. Aí algumas práticas envolvem mais riscos do que outras. Óbvio que uma caminhada na natureza, em um espaço que a gente conhece, domina, existe um risco, mas bem pouco, né? E aí, essas práticas, elas exigem um elevado grau de exigência física e mental. Por que é mental? Porque eu não tenho condições de fazer esse esqui ali se eu não tiver bem preparado mentalmente. Tá? Eu tenho que estar com a cabeça boa, eu tenho que me conhecer, tá? Para não me colocar em risco. Imagine uma situação de uma pessoa que não se conhece mentalmente e aí sai para fazer um salto de paraquedas. O paraquedas não apareceu aí ainda, mas é subir no avião, quilômetros de altura, chega lá, saltar,
queda livre, em um determinado ponto abre-se o paraquedas e aí ela pousa lá depois. E aí imagina uma pessoa que não está preparada fisicamente e mentalmente, quando ela chegar lá, pode acontecer inúmeras coisas. Ela pode entrar em pânico e não pular. Ela pode pular, entrar em pânico e não conseguir abrir o paraquedas. Então, inúmeras coisas podem acontecer. Tanto é que para iniciantes dessa modalidade, por exemplo, ela não é permitida sozinho. Então, só com o instrutor atrás, aí salta de 2 pessoas. Tá? E aí exige uma consciência e um preparo físico e mental, tá bom? A fim de que se possa dar conta de fazer aquela atividade, sem prejuízos, tá bom? Aí aqui, essa parte, ela é legal, porque ela sai um pouco só da questão da prática, tá? As práticas corporais de aventura, elas possibilitam a gente uma emancipação através dos elementos que contém ali. O que é essa emancipação? É a tomada de consciência de cada um, tá bom? É o eu ser independente, tá bom? Isso acontece por alguns elementos principais. O principal dele é o cuidado de si. Então, para você realizar uma prática como essa, você tem que se cuidar muito bem, tá bom? Essas práticas também dão uma sensação muito rica de bem-estar. Olha como é legal onde está essa moça admirando esse rio. Imagina como é massa ficar sentado ali no final de tarde vendo o pôr do sol. Deve ser muito legal. Ou de me divertir ali com os meus amigos no skate. Aí aqui já é uma prática corporal de aventura urbana, que é aquelas que são praticadas na cidade, no perímetro urbano. Que aí existem as de aventura na natureza e as de aventura urbanas. O skate está muito na moda. Vocês viram aí, a gente foi muito bem nas Olimpíadas, 2 medalhas de prata, do Kevin e da Raíssa. A Raíssa, uma celebridade, mais nova que vocês, né? Bem novinha, bonita e rica, né? Medalhista olímpica e um sucesso. E aí, quando acontecem situações como essa, de uma exposição muito grande na mídia, a quantidade de praticantes daquele esporte, daquela prática, aumenta, se populariza. É assim com outras modalidades também, tá? Além da emancipação social através dos elementos como cuidar de si, o bem-estar, a autoestima, a sociabilidade. Sociabilidade é a inter-relação entre as pessoas daquele mundo, daquele meio. Tá? Então, a galera do skate é um grupo social, igual a galera do futebol, igual a galera da vaquejada, e aí rola aquela interação social entre eles. Beleza? Nosso corpo é uma construção social. A gente consegue identificar perfis de pessoas pelos corpos, pelos trejeitos, pelos jeitos, pelo ambiente que ela está inserida, tá bom? Aí aqui tem um registrozinho de fotos para ver se a gente consegue identificar aí quais são as práticas corporais de aventura e quais não são. Chute, Daniel. Esse rapaz aqui, ó, com a camisa do Brasil 91, ele está jogando beisebol. É uma prática corporal de aventura? Não? Muito bem. Qual outro que não é uma prática corporal de aventura? Bem, a luta aqui, né? Me parece o karatê. Tá bom? Aí que nós temos a escalada, uma prática corporal que pode ser tanto urbana quanto de aventura na natureza. O skate e o surf. Ali, inclusive, é o Medina. Medina não medalhou na Olimpíada, por um pouquinho.
mas foi muito bem. Aí aqui, ó, quais as principais características, para a gente pensar um pouquinho, vocês vão falando aí, a gente vai meio que anotando, tá bom? Quais as principais características que diferenciam as práticas corporais de aventura, esqueçam urbano agora, a gente vai falar só de aventura, as práticas corporais de aventura dos demais tipos de esportes que você conhece. Então a gente viu aqui, ó, tem 2 esportes, a gente viu ali na foto anterior. Tem 2 esportes comuns e tem 3 práticas de aventura. O que diferencia o skate do futebol, por exemplo? O que diferencia o slackline do vôlei? O que diferencia o surf do handball? Vamos pensar um pouquinho? Aí 2 minutinhos, vocês anotam aí. E aí a gente volta para ver o que vocês anotaram. Vamos lá. Vocês tinham me dito algumas coisas. Tava ali. Vocês tinham me dito algumas coisas e eu tenho outras aqui para a gente refletir em cima. O alto nível de risco físico é a mesma coisa? Aquela galera que está lá naquele slackline, lá naquele GIF que eu mostrei há pouco, ou que vai saltar de bungee jump ou de paraquedas, tem o mesmo nível de risco físico do cara que está jogando vôlei? Não, né? Então é diferente. Então, alto nível de risco físico é uma diferença a ser considerada. A exigência física e mental também é bastante diferente, tanto com relação a equipamentos, com relação a preparo, a conhecimento, muito diferente. Não que um e o outro não tenham, mas são diferentes. E a possibilidade de emancipação social, do contato com a natureza, do contato com outros povos, outros lugares, né? Conhecer outras possibilidades de vida, né? Continuando. Aí aqui um foco maiorzinho nas práticas na natureza. A gente já falou sobre isso. São aquelas que são praticadas em ambiente natural, né? Sem interferência humana, sem adaptações. Aqui a gente falou do salto de paraquedas. Tá aqui uma galera em queda livre, né? As práticas na natureza são interessantes por muitos aspectos, mas pode ser uma atividade de alto risco, por isso que ela é muito importante. A utilização de equipamentos de segurança muito bem cuidados, muito bem preparados e muito bem estudados. Já pensou se uma daquelas cordas, daquele paraquedas ali solta? Quem já empinou pipa vai ter um pouco de noção. Se o pipa estiver torto, se ele tiver uma cordinha solta, alguma coisa, ele fica torto e cai. É a mesma coisa. Se não tiver muito equilibrado ali, muito certinho, tudo funcionando muito bem, vai soltar, vai ficar penso, vai começar a girar e vai despencar lá de cima. Mesma coisa ali no bungee jump. Imagina saltar daquilo ali numa corda velha se rasgando. Um negócio que não está bem preso, vai cair de cabeça. Então tem que tomar um cuidado muito grande com relação a equipamentos. Entretanto, existem práticas corporais de aventura na natureza que envolvem menos risco, bem menos. Um passeio de canoa, bem menos risco. Se saber nadar, se eu não souber, eu tenho que estar com colete e acompanhar de um adulto. Mas um passeio de canoa, uma caminhada, uma trilha, né? Aprender um skate ali, aprender um patins, aprender um parkour. Então tudo isso aí dá pra gente fazer. Óbvio que tem riscos, mas bem menos. Bota o slackline baixinho ali até aprender, depois vai subindo, depois você vai lá pra montanha. E aí, com essas práticas,
a gente pode desbravar novos locais. Imagina lá que lá na propriedade do João tem um espaço lá dentro da terra, lá no finalzinho da terra, que tem um pôr do sol lindo, que dá para fazer um acampamento, que tem uma cachoeira. E aí ele chama os amigos para conhecer lá. E aí vai uma galera desbravar um espaço novo, né? E aí vai conhecer coisas novas, espaços novos, ter um contato direto com a natureza. E é muito bacana. O que é muito bacana. Nós falamos aqui algumas práticas corporais, mostramos outras, falamos mais do que mostramos algumas e falamos mais. Aí agora aí no caderno a gente vai escolher uma ou duas de quais práticas vocês gostaram mais, você achou mais interessante. E aí, depois de escolher ela, dizer por que você escolheu essa prática, por que você acha ela mais interessante, tá bom? Escreve em seu caderno quais as práticas corporais de aventuras relacionadas à natureza que achou mais interessante e o que levou você a escolher essa prática. Então, se eu escolher lá o slackline, por que eu achei ele mais interessante do que as demais apresentadas, tá bom? E aí a gente volta daqui a pouquinho quando vocês responderem. Aí apenas para recapitular o que estudamos hoje, demos uma olhada nos conceitos de práticas corporais de aventura, refletimos sobre a relação das práticas corporais de aventura com a natureza e abordamos os desafios e superações que envolvem essas práticas corporais, tá bom? E aí agora uma atividade para a gente ver o que sabemos. Vocês já vão anotar aquelas duas primeiras questões, mais essas três aqui, tá bom? Que são práticas corporais de aventura, é o termo, a definição, quais locais elas podem ser praticadas, e se você já praticou alguma atividade corporal de aventura, e qual, tá bom? Um abraço, até mais. Bye, bye.